Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem e vamos lá seguir para a análise da oitava rodada da Liga Alemã, da Bundesliga. Bora! Pessoal, antes de começar o vídeo, eu peço que vocês deixem um joinha aí, compartilhem, comentem. Participem do canal para mim saber que esse tipo de vídeo é o que vocês querem, é o que interessa a vocês. Colocando aí os resultados na tela, o que a gente pode perceber é o seguinte. Primeiro, foi uma rodada que não teve muitos resultados tão diferentes assim. Segundo, foi uma rodada de muitos empates. Então vamos dar uma passada principalmente aqui. Vamos passar aqui um pouquinho o que foram todos esses empates primeiro. A rodada abriu com Mainz em Mönchengladbach. Mais uma vez o Gladbach segue aí na sua gangorra, empatou 1 a 1. O St. Pauli empatou com o Wolfsburg em 0 a 0. Aí agora nós vamos ter dois empates bem importantes, bem interessantes. O empate em 1 a 1 com o Frankfurt deixando pontos em Berlim e o empate do Leverkusen com o Werder Bremen. Esse é um resultado que eu não esperava. Esse é um dos resultados que eu não esperava. Para mim é a grande zebra da rodada, é a grande surpresa da rodada. O Werder Bremen não é uma equipe das melhores do campeonato, é uma equipe bem treinada, de certa forma é uma equipe bem mediana, mas é uma equipe bem treinada. Então assim, o que faz ali o Ole Werner com essa equipe, com esse elenco que ele tem à disposição, o Werder Bremen, é muita coisa. Falo sobre o Werder Bremen, eu gosto de mencionar isso. O que o Ole Werner faz com esse elenco que ele tem à disposição é muita coisa, porque realmente é uma equipe muito fraca em termos técnicos, mas foi um resultado atípico pelo Bremen, não tão pelo que o Leverkusen tem feito nessa temporada. O Leverkusen tem deixado pontos e esse é mais um jogo em que o Leverkusen deixa pontos que não se esperava. O Xabi Alonso colocou uma equipe em que ele trouxe o seu trio de sempre: Jonathan Tah, Tapsoba e Capier, abriu Frimpong, Grimaldo, Endrich e Xhaka, Wirtz, Terrier e o Boniface. Boniface, inclusive, que foi envolvido aí em partida de carro, uma confusão. Depois, quando foi substituído pelo Xabi Alonso, não gostou, saiu reclamando e coisas do tipo. O fato é que o Leverkusen tem perdido muitos pontos. São pontos que são fundamentais, ainda mais com o Bayern, não tem vacilado. E esse é o mais importante. Se o Leverkusen quiser brigar pelo bicampeonato, ele precisa parar de desperdiçar pontos como esse. Não tem o que dizer. Esse empate com o Bremen é um resultado atípico. É um resultado que não se esperava, mas é um Leverkusen que tem seguido uma atuada meio complicada nesse campeonato. São 8 jogos, com alguns jogos em que o Leverkusen tem vacilado, principalmente defensivamente. Se ele entrega, por exemplo, uma vitória contra o Eintracht Frankfurt, ele é um time capaz de, por exemplo, empatar com o Steinkiel em casa na sexta rodada. E isso não é interessante. Ainda mais, como eu falei, quando se tem um adversário como o Bayern. Já os resultados normais dessa rodada, a gente pode chamar a atenção aqui para o empate entre o Heidenheim e o Hoffenheim, um 0 a 0. Podemos chamar a atenção para a vitória do Leipzig em cima do Freiburg. Aliás, Freiburg faz ótima campanha, mas o Leipzig está em um momento muito melhor. É uma equipe que está se azeitando no comando do Marco Rose e está sendo o único que está batendo de frente com o Bayern. O Leipzig tem 20 pontos, 6 vitórias, 2 empates e 0 derrotas. A campanha, tanto de Leipzig como de Bayern, eles são muito parecidas. A vitória acima de 3 a 1 pro Freiburg foi uma vitória, assim, de certa forma, um tanto mais complicada. Começou perdendo o jogo por 1 a 0 e depois teve que ir buscar o resultado. Lembrando que o Leipzig está sem o Xavi Simons, que se machucou no jogo da Champions League. É aquela velha história. Temos aqui alguns bons jogadores, temos uma equipe com jogadores muito bons, jovens. É uma equipe que ainda às vezes carece um pouco de uma cancha dentro da Bundesliga. Destaques aí por Cesco, por Openda. Destaque para o Nusa também, que foi muito bem no jogo. O Truida, que fez uma ótima partida. E o Lequeba também, que foi muito bem. 3 a 1 com alguma dificuldade. Sim, teve que buscar o resultado depois que o Doan fez 1 a 0, mas conseguiu. Pois bem, seguindo a atuada, os resultados mais normais aí, o Stuttgart venceu o Holstein-Kiel por 2 a 1, que o segue na sua campanha ruim na competição. É o 17º colocado, é o penúltimo colocado com nenhuma vitória. O Kiel não venceu, embora tenha feito um jogo bem complicado, o jogo para o Stuttgart. E aí é o que eu estou falando. Complicou o jogo para o Leverkusen, complicou o jogo para o Stuttgart, mas não consegue vencer. O Stuttgart segue aí na oitava colocação, com 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Como eu falei, o Stuttgart segue uma montanha-russa de atuações que é até um pouco esperado, devido à perda de alguns jogadores importantes para esse elenco, e o Rollins tem tentado acertar a equipe dele da melhor forma possível. Falta um pouco
para o Stuttgart um equilíbrio, que foi um sustentáculo impressionante da temporada passada. Seguindo na toada dos resultados normais, nós temos aqui um Bayern e Bochum, que, cara, é um resultado normal. O Bochum é o lanterna da competição, não venceu nenhum jogo, empatou somente um e perdeu 7 partidas. O Bayern foi jogar fora de casa contra o Bochum e venceu com uma goleada tranquila, 5-0, sem dar chances, foi lá, foi fazendo um gol atrás do outro, muitos destaques por diversos golaços que nós tivemos na partida. Um deles, uma cobrança de falta maravilhosa do Olise, um gol muito bonito do Harry Kane, um gol maravilhoso que fechou a goleada do Coman. O Bayern fez o que se espera do Bayern e o Bochum tomou os gols que se espera do Bochum, que faz uma campanha realmente muito medíocre, muito ruim. Eu esperava que o Bochum fosse brigar para não cair, mas está sendo muito pior do que eu imaginava. Agora sim, uma coisa que nós precisamos falar sobre esse Bayern, e é algo que até foi ventilado na Kicker, o Bayern veio de uma pancada muito forte, uma derrota muito, muito complicada para Barcelona e vem e enfrenta o Bochum, lanterna da competição, e consegue fazer seu resultado. É algo esperado? É algo esperado. É algo que serve como balizador para essa equipe do Bayern? Não é algo que serve como balizador. Eu estou colocando aí na tela de vocês uma coluna que a Kicker tem. Nessa daqui, nosso amigo Frank Linkensch falou sobre alguns problemas que o Bayern tem tido sobre o comando de Vincent Kompany. Os dias de extremos do Bayern e a questão: até que ponto um treinador pode ser teimoso no seu estilo de jogo? Kompany, cara, tem um estilo de jogo próprio e é algo que ele não abandona. Ele é muito fiel ao seu estilo de jogo, de domínio da posse de bola, de dominar o adversário com a posse de bola, de ter um jogo em que a equipe joga praticamente em cima do adversário para fazer aquela pressão, para retomar a bola muito rápido. E o que isso tem causado? Um grande problema que o Bayern tem tido nesses últimos tempos é justamente o problema defensivo. É uma equipe que joga muito alto. Se o adversário souber jogar nesse ponto em cima do Bayern, ele consegue achar espaço. Foi assim que o Frankfurt jogou na partida contra o Bayern e foi muito bem, jogando bolas longas para seus atacantes enfrentarem diretamente os zagueiros do Bayern, que geralmente estão muito em cima. O Barcelona se aproveitou dos espaços, uma linha defensiva que joga muito alto e muitas vezes não tem um apoio necessário para poder se defender da melhor maneira. Então, assim, tem se falado muito sobre essa espécie de teimosia do Kompany. Só que essa espécie de teimosia do Kompany, quando se traz o Kompany, já se espera que se vá. O Kompany, ele é um técnico que, de fato, ele joga ao seu estilo, doa a que doer. Foi assim na Inglaterra, foi assim que mesmo ele subindo com o seu Burnley, ele tentou jogar da mesma maneira com o Burnley, enfrentando equipes muito mais fortes que a dele, que conseguiam fazer de melhor, uma maneira mais técnica, aquele estilo de jogo que ele sabe fazer. O resultado foi pavoroso, assim. O resultado foi complicado, mas o Kompany, ele é dessa maneira. O Bayern vive extremos, porque ele consegue dominar o Bochum com muita facilidade, mas quando ele vai enfrentar um adversário de um nível, mesmo seu mesmo nível, ele tem dificuldades. Como eu falei no outro vídeo, o Frankfurt deixou muito claro, o Top Müller deixou muito claro como jogar contra esse Bayern e como se aproveitar desses espaços, desses problemas defensivos que o Bayern mostra. O Barcelona escancarou isso para todo mundo numa Champions League. Agora vamos seguir com os outros resultados e o último resultado que a gente tem que avaliar aqui é a derrota do Dortmund para o Augsburg fora de casa. O Augsburg venceu de virada o Dortmund por 2-1 e o que mais uma vez coloca mais lenha na fogueira dos problemas que o Dortmund mostra nessa temporada sobre o comando do Nuri Sahin. Mais uma vez eu repito, e aí correndo o risco de ser extremamente chato, extremamente repetitivo, não sou a favor de uma contratação como a do Nuri Sahin, um cara muito jovem que teve apenas uma experiência dentro do futebol e essa experiência não foi interessante. Aí muita gente vai dizer, pô, mas o Xabi Alonso também não foi assim. É verdade, eu concordo. Só que existe uma diferença muito grande entre o Leverkusen e o Dortmund. E qual é essa diferença? O Leverkusen, ele vinha tentando outros técnicos de outras maneiras, de diversas maneiras, com diversas experiências dentro do futebol alemão, do futebol europeu, experiências também de estilo de jogo, coisa que o Dortmund não tem feito. Sai de um Terzic para ir para um Nuri Sahin, depois aposta em outro treinador. São muitas apostas. A diretoria tem feito muitas apostas no comando do time. Isso não é interessante. Está na hora do Dortmund ir atrás de um técnico com gabarito e tarimba e certa experiência para poder tocar essa equipe para frente. Mais uma vez, problemas defensivos. Mais uma vez, uma equipe que cria muito pouco. Mais uma vez, é uma equipe, um coletivo muito ruim e que depende demais
demais do individual para poder conseguir fazer alguma coisa. Muito fraco o futebol que desempenha o Borussia Dortmund. É uma semana terrível que demonstra bem essa falta de experiência e esses erros que o Nuri Sahin tem tido nessa temporada. O Borussia vai à Espanha enfrentar um dos melhores times da Europa, que é o Real Madrid, que tem enfrentado ali seus dilemas defensivos também, e consegue fazer um 2-0 para o Nuri Sahin fazer uma porcaria de segundo tempo e esculhambar a equipe, como foi. As substituições do Sahin acabaram com o desafogo ofensivo que o Borussia tinha, que era o Gittens, para chamar o Real Madrid dentro de casa para cima do Borussia. Jogar com aquela trio defensivo que não tem funcionado, mais uma vez correndo o risco de ser repetitivo. Esse trio defensivo que ele joga com o Zuli, com o Waldemar Anton, com o Schlotterbeck, não tem funcionado, mas ele insiste nesse trio defensivo, e pior, não só ele tem insistido com essa porcaria desse sistema defensivo, como ele ainda chama o Real Madrid, ele ainda coloca esse trio de zagueiros que não tem funcionado nem contra o Mainz, nem contra o Eintracht Frankfurt, nem contra o Augsburg. Ele joga esse mesmo trio defensivo para jogar contra o Real Madrid no Bernabéu. Então, olha só a cabeça do Nuri Sahin. Desfaz tudo, vai ao Augsburg para jogar contra o Augsburg e é o mesmo futebol ruim, muito mal coletivamente, muito pouco criativo, depende demais da individualidade, e nisso Malen, e nisso Gittens, e nisso o Guirassy tem entregado muito, tem se entendido interessantemente bem com o Malen. Do Augsburg é o que a gente se espera. Nós falamos do Augsburg algumas rodadas atrás, que a equipe estava oscilando bastante, inclusive chegando próximo da zona de rebaixamento. O Augsburg hoje é o 12º colocado, com 3 vitórias, um empate e 4 derrotas. Então você vê, é uma equipe que ainda oscila bastante, mas uma equipe que tem suas qualidades, cara. Não é uma equipe ruim. O Labrovic, quando se acertar, ele é um bom goleiro. O Govelu também é a mesma coisa. E a chegada do Claude Maurice tem ido muito bem. 2 gols, foi o nome do jogo, resolveu a partida. Chegou há muito pouco tempo o jogador, virou titular e tem entregado seus golzinhos. Caso uma partida importante pro Augsburg, até para ele escapar um pouco dessa briga pelo rebaixamento que ele estava se encostando ali. Não tem time para brigar para não cair, tem equipe pior que o Augsburg. Estou aqui colocando na tela de vocês a tabelinha do campeonato. Bayern segue líder com 20 pontos, no saldo de gols. O Leipzig em segundo também com 20 pontos. O Bayern fez 11 gols a mais que o Bayern, tem um saldo de gol de 22 e o Leipzig tem 11. O Bayern fez 29 gols nessas primeiras 8 rodadas, enquanto o Leipzig fez apenas 14. Lembrando, o Leipzig é o único que está batendo de frente, faz uma campanha muito parecida com o que o Bayern está fazendo. A diferença é os gols. Leverkusen segue com 15, 5 pontos atrás dos 2 primeiros colocados, o Union Berlin e o Freiburg. Olha aí, Union Berlin e Freiburg fazendo uma ótima jogos, também com 15 pontos. O Eintracht estava lá em cima, brigava, acabou já perdendo seus primeiros pontos. O fôlego parece que está acabando, não sei. É uma boa equipe, mas não é um elenco tão forte assim. Então é meio natural que o Eintracht Frankfurt perca um pouco de fôlego nos próximos jogos. O Frankfurt é o 6º colocado com 14 pontos, ainda assim está muito próximo dos primeiros colocados ali. O Borussia em 7º com 13, o Stuttgart com 12, o Bremen com 12 pontos. Tá todo mundo muito junto ali, né? E os 3 últimos colocados, o St. Pauli com 5, o St. Kiel com 2 e o Bochum é o lanterninha com apenas 1 ponto, uma campanha pior que eu imaginava. Essa é a análise que a gente faz aqui da 8ª rodada. É isso, um abraço a todos que acompanharam. Tchau, tchau.